Caros telespectadores da Record News, muito boa noite. Estamos iniciando a quarta edição da série Conexão de Voto Mais, cobertura das eleições de outubro em Santa Catarina, ouvindo os pré-candidatos ao governo do estado. Hoje, mais uma vez, também temos o prazer de contar com a presença e a participação do nosso companheiro Altair Magaim, que é colunista e blogueiro aqui do Grupo ND. E como convidado, o senador Dário Berger. O senador Dário Berger foi vereador em São José no início da sua carreira política, 2 vezes prefeito da cidade de São José, 2 vezes prefeito de Florianópolis e senador da República eleito em 2014 pelo MDB. Agora é pré-candidato ao governo pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Candidato senador, o senhor tentou ser candidato em 2010 pelo MDB, perdeu as prévias para Eduardo Moreira. E agora o senhor é candidato pelo PSB. Por que essa mudança? Por que o senhor não tentou o MDB? Olha, eu tentei, mas não consegui. Na verdade, a minha primeira tentativa foi em 2010, na sucessão do então governador Luiz Henrique da Silveira. Era uma eleição morro abaixo naquela oportunidade. Eu concorri com o Eduardo Moreira nas prévias, perdi as prévias. E o Eduardo Moreira acabou não sendo candidato a governador. Nós fomos buscar o Colombo. Parabéns para o Colombo, estava na hora certa, no momento certo. Buscamos o Colombo virou governador com nosso apoio. 4 anos depois, eu e o Mauro Mariani, que sempre fomos uma corrente meia contrária dentro do MDB, nós imaginávamos que deveríamos ser candidato novamente. Não deu certo, apoiamos o Colombo, mas eu encaixei uma candidatura de senador junto com o Colombo, me elegi senador e em 2018 foi o Mauro Mariani o candidato a governador, que infelizmente perdeu a eleição, e agora 2022 o cenário se repete. Eu, como você viu aí, eu já fui vereador, fui prefeito de São José, fui prefeito de Florianópolis, sou senador da República e não sou carreirista. Só me falta ser candidato a governador. E seria uma honra para mim ser candidato a governador e ser governador de Santa Catarina. Não tem maior honra do que isso. Agora, muitos dos seus eleitores e correligionários do MDB alegam que o senhor tem um perfil ideológico de centro-direita ou de centro, e que agora deu esse cavalo de pau aí de 180 graus e foi para o PSB para ser lá com as esquerdas. Mas não levou nenhuma liderança, nenhum parlamentar, federal, estadual ou prefeito de expressão em Santa Catarina. Como é que o senhor explica isso? Olha, eu sempre fui ideologicamente um candidato de centro, mas com muita sensibilidade social. Progressista, democrático. É só você ver a forma como eu atuei como prefeito de Florianópolis aqui que você acompanhou. Eu privilegiei naquela oportunidade quem mais precisava. Quem mais precisava era o interior de Santa Catarina, o interior de Florianópolis. Por exemplo, a Tapera. A Tapera, quando eu assumi a prefeitura de Florianópolis, não estava no mapa de Florianópolis. Depois que eu saí, a Tapera virou um bairro com certa qualidade de vida, ao ponto de eu fazer 87% dos votos na Tapera na reeleição. Então, veja bem, esse sempre foi o meu viés. Eu tentei ser candidato junto ao MDB, o MDB me colocou uma série de dificuldades, o meu sonho sempre foi ser candidato a governador, continuo com essa expectativa. Uma janela apareceu para mim, uma porta se abriu, o PSB me convidou e eu hoje formo um grupo de 7 partidos, dos quais o PSB é protagonista. São partidos que, na minha opinião, com a minha participação, a característica vai muito mais além do que meramente uma frente de esquerda. É uma frente democrática, uma frente ampla, com 7 partidos, uma frente progressista que tem por objetivo construir uma unidade para disputar as eleições em Santa Catarina. Estou muito satisfeito porque fui muito bem recebido, apesar de algumas críticas pontuais de pessoas que certamente já não gostavam de mim no passado, vão continuar não gostando, porque a unanimidade em política não existe. Portanto, esse é o caminho, essa é a expectativa e é nessa direção que eu estou caminhando.
E agora, dentro dessa ampla frente partidária, o senhor tem também o desafio de constituir a candidatura ao governo do Estado, tendo o Décio Lima, do PT, como outro pré-candidato muito fortalecido entre todos esses partidos. Tem o PDT, que já sinalizou com uma vaga ao Senado. Como é que o senhor espera construir e ser o candidato da Frente Democrática diante de outras forças políticas importantes? Olha, eu espero que eu possa ser o escolhido da Frente Ampla, da Frente Democrática, da Frente Progressista, porque eu tenho um retrospecto eleitoral de vitórias sucessivas. Além disso, nós vamos ter um grupo de companheiros, de pessoas, de siglas partidárias que dignificam também Santa Catarina e dignificam o projeto político e a discussão política em torno da democracia, em torno da liberdade, em torno da justiça social. O que está em jogo nessa eleição, na minha opinião, é muito mais do que uma disputa insensata entre direita e esquerda. O que está em jogo, nesse momento, é que o Brasil passa por uma série de dificuldades. Não há dúvida de que a gente pode afirmar que o país empobreceu. A situação é complexa. Nós precisamos agir rápido, porque nós estamos hoje pagando R$ 8,00 pelo preço do litro da gasolina. Nós estamos pagando R$ 150,00 por um botijão de gás, o que equivale a praticamente 15% de um salário mínimo. Nós estamos com uma inflação de 2 dígitos, o que corrói o orçamento doméstico e corrói também o padrão de vida, principalmente daqueles que ganham menos. Nós estamos com uma taxa de juro também desenfreada, que já ultrapassa os 2 dígitos, e isso é muito ruim porque sem dinheiro, sem crédito, não há investimento, sem investimento não há produção, sem produção não há consumo, sem consumo não tem imposto e efetivamente a roda da economia não... Eu só queria concluir dizendo o seguinte, além disso nós temos 11 milhões de trabalhadores desempregados e temos 116 milhões de brasileiros que estão hoje com dificuldade alimentar. Significa dizer que 116 milhões de brasileiros hoje não estão tomando café da manhã, não estão jantando e não estão almoçando corretamente. Então, é uma demonstração que o povo do Brasil, os brasileiros, querem mudança. Querem mudança por quê? Porque o país piorou. E o país piorou e, evidentemente, que é dentro desse contexto que eu quero me apresentar para ser o candidato a governador de Santa Catarina, sobretudo para fazer uma grande transformação, transformar esse estado num estado ainda mais empreendedor, sobretudo transformar esse estado num estado de oportunidades, garantir os índices de excelência que nós já conquistamos através de uma administração moderna, de resultados, com um plano de metas mínimo para que o estado de Santa Catarina possa crescer e que nós todos possamos crescer junto com o estado de Santa Catarina. Senador, mas esse seu discurso não tem base na realidade, pelos fatos que são divulgados pela imprensa, seja a imprensa antiga, seja redes sociais. O atual presidente da República leva multidões e multidões em todos os lugares que ele vai do Brasil. E o seu candidato, o ex-presidente Lula, não consegue reunir nem bicicletada, nem reuniões com grandes artistas nacionais. Então a realidade é outra. Olha, Moacir, depende de como a gente vê as coisas. Se você analisar as pesquisas, o presidente Lula está com 43%, 44%, 45%. Acredito? Você não acredita? Não, eu não São acredito. Os órgãos de comunicação que apresentam. Não acredito. Quem divulga é a Rede Globo, quem divulga é a Rede Record, quem divulga... se você não acredita... Mas então o senhor não acredita também nos filmes, nos vídeos que mostram aí multidões e multidões no Brasil inteiro? Não acredita? Não, eu acredito nos números e na situação real que nós estamos vivendo no momento. A impressão que eu tenho é de que falta pouco para o presidente Lula não ganhar a eleição no primeiro turno. A discussão hoje gira em torno disso. Inclusive hoje, a mídia nacional coloca a questão do voto útil para resolver o problema da eleição em primeiro turno. O que significa isso? Significa que o presidente Lula está com 44%, se ele fizer mais 1%, ele ganha no primeiro turno. Mas tem um outro lado que diz que Bolsonaro pode ganhar primeiro turno também. Não tem. Sim. Não tem. Não vi nenhuma. Até na esquerda. Não vi nenhuma. Pesquisa não, análise da esquerda. Não vi nenhuma.
o presidente Bolsonaro pode ganhar, eleição é eleição. Mas não é o cenário que se apresenta e se demonstra nesse momento. Esse momento, o presidente Lula está com a mão na taça. Está faltando 1%, 2%. Eu sei que 45% é um número mágico para se ganhar a eleição no primeiro turno. Porque quando eu fui candidato na reeleição em Florianópolis, eu estava com 43%, 44% e precisava de 1% para chegar no segundo turno e ganhar no primeiro turno. E aí foi uma saraivada na linguagem popular de crítica e de ofensas e de denúncias contra mim. Ao invés de eu chegar aos 45%, eu voltei para 40% e aí disputei o segundo turno e ganhei a eleição. Objetivamente, se o senhor não conseguir ser o candidato da frente de esquerda de Santa Catarina, porque a resistência, sabe disso, né? O PT diz que não abre mão da candidatura do ex-deputado Décio Lima. O senhor é candidato, de qualquer maneira, pelo PSB, é isso ou não? Olha, nós estamos construindo, nós estamos conversando. O importante é nós escolhermos e optarmos pelo candidato que tem maiores possibilidades de ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Eu me apresento nesse sentido e nessa direção e com esse objetivo. Não tenho dúvida de que o meu retrospecto na minha vida pública, com 6 eleições e 6 vitórias sucessivas, das quais, inclusive, Moacir, você é uma pessoa que me entrevistou no passado e não acreditava que eu fosse ganhar a eleição aqui em Florianópolis. Eu vim de São José, ganhei a eleição em Florianópolis. E foi um fenômeno mesmo. E fui reeleito em Florianópolis. E a cidade passou por uma grande transformação. O que eu quero levar para Santa Catarina é um pouco do que eu já fiz em São José e Florianópolis. Quais são os grandes problemas que Santa Catarina enfrenta hoje? Por exemplo, o primeiro problema é a questão da saúde. Sempre foi e sempre continuará sendo, porque saúde é um bem de expectativa infinita. As pessoas querem viver mais e viver melhor. E o poder público não pode medir esforços nem recursos para atender as pessoas em tempo real. Eu já fiz isso em Florianópolis. Tudo que tem em Florianópolis com relação à saúde foi eu que fiz. Fiz a Policlínica do Centro, fiz a Policlínica do Norte, fiz a Policlínica do Sul, fiz a Policlínica do Continente. Fiz a UPA do Norte, fiz a UPA do Sul, fiz a UPA do Continente, que deixei pronta e que depois eles efetivamente inauguraram. Então, só para se ter uma ideia do que eu já fiz. Então, qual é o grande problema da saúde hoje no estado de Santa Catarina? É a ambulancioterapia que há quanto tempo, Altair, você vê falar disso? 20 anos. E por que se não resolve isso? Por que não se resolve isso? Isso é um absurdo, isso é uma afronta, isso é um assinte ao povo catarinense que precisa vir de Chapecó, de Joaçaba, de Concórdia, de São Miguel do Oeste para fazer um simples exame em Florianópolis, quando na verdade a gente poderia simplesmente equipar o Hospital Regional de Chapecó, ou o Hospital de Joaçaba, ou o Hospital de Concórdia, e o cidadão fazer o exame lá mesmo e contratar médicos e enfermeiros e profissionais da saúde para que as pessoas possam ser atendidas próximo da sua casa. Eu fiz em Florianópolis, fiz em São José e, se merecer essa oportunidade, vou fazer em Santa Catarina também. Vou acabar com a ambulancioterapia e aí vocês me conhecem. Quando eu digo que eu faço, eu faço. Eu já fiz, eu já provei e certamente esse vai ser uma das prioridades que eu tenho para apresentar ao povo catarinense. E como o senhor disse, a questão da saúde é recorrente, passa ano, entra ano, sai ano. Nós temos aí mais de 100 mil consultas eletivas represadas, né? Pessoas que precisavam de uma cirurgia e não fizeram em decorrer da pandemia e tudo o que aconteceu. Falta recurso, falta vontade política, falta mais aporte de recurso financeiro federal. Por que esse problema e como resolver? Falta sensibilidade social. O governante que não tem sensibilidade social não tem nada. Sensibilidade social significa o governante se colocar na pessoa que precisa, no lugar da pessoa que precisa de uma cirurgia eletiva. Quando fui prefeito de Florianópolis, fiz os mutirão de cataratas, o mutirão de cirurgias eletivas, contratei inclusive a antiga maternidade de Carlos Correia, o meu secretário de saúde era o Dr. Cândido, nós fizemos uma revolução em saúde, zeramos a fila de cirurgias eletivas. Isso é um negócio que é fácil de fazer,
se faz com pouco dinheiro, se faz com mutirão. Eu sei como fazer, já fiz e vou fazer. E acho que o que precisa é determinação política, porque dinheiro é o que mais tem em Santa Catarina hoje. Enquanto o hospital infantil, a ala de queimados, está fechado há mais de um ano, enquanto as UTIs pediátricas e as UTIs das nossas crianças estão faltando para atender as nossas crianças, principalmente agora que o frio chegou, o governo do estado está distribuindo recursos para todos os municípios através de PIX. Isso é um absurdo. Isso não é estabelecer prioridade. Um governante, eles têm que estabelecer as prioridades, ele tem que fazer aquilo que é preciso fazer e, sobretudo, o governante, ele tem que cuidar primeiro das pessoas, primeiro cuidar das crianças, segundo cuidar das pessoas para que elas possam trabalhar, que elas possam produzir e cuidar também dos nossos idosos. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. O senhor está assumindo aí a candidatura de oposição já, mesmo sem ainda ser homologado na convenção. Me diga o seguinte, onde é que o governador Moisés mais acertou na sua avaliação? Olha, eu acho que o governador Moisés acertou pouco, para te falar a verdade. E eu acho que nós erramos também, nós, eleitores, erramos quando escolhemos o governador Moisés. O senhor votou no Meires, então? Porque o governador Moisés, ele prega a antipolítica. Pregava, né? Pregava porque não deu certo. Eu me lembro quando ele começou a formar o governo dele, o cidadão não podia ter nenhuma passagem pela política, porque a política era destruidora. Não tinha ninguém sério na política, ninguém prestava na política. E o governador Moisés veio com essa tese, encheu o governo de gente incompetente que não souberam o que fazer no início. O governo, realmente nós perdemos uma grande oportunidade, na minha opinião. E, lamentavelmente, hoje ele pratica aquilo que é mais velho na política de todos os tempos, desde a minha existência como político ou como ser humano. É o toma lá da cá, topa tudo por dinheiro, distribui em PIX. Eu não sei onde nós vamos parar com isso. Enquanto os nossos hospitais estão com as portas fechadas, as nossas crianças não têm UTI para ser atendido, o governador fica fazendo charme junto aos prefeitos e junto ao estado de Santa Catarina e os municípios, distribuindo dinheiro pela janela. E isso permeou também o relacionamento com o Legislativo, porque teve as emendas parlamentares, né, para a Assembleia Legislativa. O senhor é senador e nessa polêmica do orçamento secreto, o senhor afirma que não fez repasses por meio do orçamento secreto. Como ter um relacionamento mais republicano entre o Executivo e o Legislativo? Olha, nós estamos vivendo o fim dos tempos com relação a esse assunto. Chegarmos ao ponto de dar amparo ao governo federal através do orçamento secreto, devia estar todo mundo preso. Isso é crime. Eu me recusei a participar do orçamento secreto do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e senadores. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento. Tive a oportunidade de trazer naquele momento, em 2019, 1 bilhão e 200 milhões de reais para Santa Catarina, espalhados por todo o estado de Santa Catarina. Há 470, 280, 285 que ainda não terminaram e que o governo federal não inaugurou um trecho de asfalto em Santa Catarina em 4 anos de administração. É um absurdo. As pessoas continuam morrendo na 470, na 280, na 285, na 282. Eu agora, o ano passado, fiz uma investida junto ao DENIT para nós construirmos as terceiras faixas entre Lages e Florianópolis, Florianópolis e Lages. Porque isso ajudaria muito a locomoção e reduziria muitos acidentes nessa região, para depois nós partirmos de Lages a Chapecó, de Lages a Dionísio Cerqueira, de Lages a São Miguel do Oeste. A princípio estava tudo resolvido, nós resolvemos a questão orçamentária, mas o governo se demonstra incapaz, incompetente, sem sensibilidade. É uma coisa inacreditável, eu nunca vi isso na minha vida. Por que eu estou contra esse governo? É porque eu estou lá 4 anos e, infelizmente, eu não consegui resolver absolutamente nada, a não ser as minhas emendas impositivas, que são muito pequenas. Então, me recuso a participar do orçamento secreto. Acho isso uma excrescência da política. Isso detona
a política brasileira. Isso é um absurdo e eu acho que isso não vai ter um fim, não vai ter um bom final disso, porque não é possível que em pleno século XXI, com a democracia em pleno funcionamento, com as instituições fortes e fiscalizando isso tudo, o governo distribui bilhões e bilhões de orçamento secreto, que vai para o presidente da Câmara dos Deputados, vai para não sei o quê, vai para o presidente do Senado Federal, e o povo fica sem saúde, sem educação, sem infraestrutura, sem asfalto, sem nada. Esse é um absurdo que precisa ser corrigido. Vamos a um rápido intervalo comercial. Esta entrevista estará disponível a todos na internet, através do portal ND+, que é o líder de audiência na comunicação digital de Santa Catarina, também nas redes digitais, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Em seguida, senador, logo após o intervalo comercial, gostaríamos que o senhor tratasse outras questões também polêmicas, como discriminação de Santa Catarina no governo federal, falta de recursos, a questão do desemprego no estado, a mão de obra qualificada, etc. Voltamos em seguida, logo após o intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando o Conexão ND Voto Mais, com a cobertura das eleições em Santa Catarina, ouvindo os pré-candidatos ao governo do estado. E hoje, com a participação do senador Dário Berger, que agora é candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro, pré-candidato. Senador, questão grave que envolve os principais municípios de Santa Catarina. Há desemprego, mas há também muita oferta de trabalho. Como resolver esse problema se o senhor for eleito governador? Através da educação. Se nós desejamos construir um país diferente no futuro, só tem um caminho, na minha opinião. É a educação. Educação no sentido amplo. Na facilitação de o cidadão fazer um curso superior, de ele fazer um curso profissionalizante, de qualificar a mão de obra, de criar oportunidade. Um governador, ele é um construtor do futuro, ele é um construtor de um novo tempo. Ele tem que ser um animador, um promotor, um indutor de políticas públicas que possam fazer com que a economia de Santa Catarina possa girar e crescer, e girando vai criar uma série de oportunidades. Então, o meu sonho, o meu desejo é fazer com que Santa Catarina seja o estado das oportunidades. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos adotar critérios de qualificação de mão de obra, nós vamos fazer parceria com as universidades, nós vamos fazer parceria, se for necessário, com a Fiesc, com o Sistema S, com quem estiver disponível, para que a gente possa preparar a nossa mão de obra para exercer as atividades que hoje têm demanda e nós não temos mão de obra qualificada, como é o caso da tecnologia propriamente dita. O sistema educacional está falhando, então, é isso? Né? O sistema educacional está falhando. Olha só o que aconteceu com o Ministério da Educação nesses 4 anos de governo. Nós tivemos 4 ministros, um mais incompetente que o outro, um mais incapaz que o outro. O que se fez pela educação no Brasil nos últimos 4 anos? Não se fez absolutamente nada. Andamos para trás, retroagimos, retrocedemos. O que houve foi a disputa insensata, uma política de ódio, de rancor. E educação requer também sensibilidade social. Nós temos que respeitar as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Só assim, porque na marra nós não chegamos a lugar nenhum. Lamentavelmente, são 4 anos perdidos na educação. Houve na educação uma coisa interessante agora, recentemente. Propina através de ouro, que eu nunca tinha visto isso na minha vida, e tu, nesses 50 anos de vida jornalística que tu tens, certamente, tu propina em ouro, tu nunca viste falar. Nunca vi falar. Mas onde é que eu vi isso que eu não estou sabendo? São o que aconteceu no Ministério da Educação, aquela história lá do ministro e dos pastores e etc. Mas até agora nada foi provado, pelo menos não tem... Não foi investigado. Não foi investigado. É diferente.
Provado tá, já está provado, os prefeitos já declararam que solicitaram propina para eles e que tinha que se pagar em ouro e etc e tal, mas não foi investigado. Se não foi investigado, está pendente, daqui um pouco isso pode aparecer. Ainda dentro desse relacionamento governo estadual, governo federal, Santa Catarina aportou quase R$500 bilhão de impostos, dinheiro estadual nas rodovias federais. Como é que o senhor avaliou essa situação? Eu fui contra isso. Não fui contra pelo fato de alocar recursos para concluir as obras do governo federal, que efetivamente precisa ser concluído o mais rapidamente possível. Quando o governador de Santa Catarina esteve em Brasília para discutir com a bancada federal essa questão, eu sugeri a ele que pelo menos nós fizéssemos uma parceria com o governo federal. Para cada R$1 que o governo estadual colocasse, o governo federal colocasse outro R$1. E nós dobraríamos a nossa capacidade de execução das obras. Perfeito. Isso não aconteceu. Eu fui contra porque eu acho uma indecência tirar dinheiro do povo catarinense para fazer obras do governo federal, porque Santa Catarina é um dos municípios, é um dos estados mais prejudicados pelo governo federal. Ou veja bem, nós contribuímos para o governo federal com cerca de R$80 bilhões por ano. Sabe quanto é que retorna para nós? Um pouco mais de 10% disso. E sabe, se isso retornasse para nós ainda em obras de infraestrutura para facilitar o nosso sistema viário, para transportar a nossa riqueza, seria uma dádiva. Não, mas esses 10% que vem do que nós produzimos é para recursos vinculados da educação, da saúde, da assistência social e etc. Salário, basicamente. Salário. Agora, e etc. Como... Isso é inaceitável do ponto de vista. Mas então vamos para frente agora. Se nós fôssemos um país, se Santa Catarina fosse um país, e nós podemos ser um país, porque nós somos do tamanho de Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, nós temos 7,5. Não podia ser um país, nós teríamos todos os nossos problemas resolvidos, as nossas avenidas e as nossas rodovias duplicadas, a nossa educação de qualidade, certamente os hospitais atendendo em tempo real todo mundo, e o governo federal não demonstra nenhuma sensibilidade para entender a importância de Santa Catarina, que é a sexta economia, ocupa 1% do território nacional, é o primeiro lugar em várias questões da economia catarinense e, lamentavelmente, eu sou uma voz solitária que levanta essa questão sistematicamente, porque eu não admito que os recursos produzidos em Santa Catarina não retornem para Santa Catarina, pelo menos de maneira razoável, porque Santa Catarina merece respeito e tem pressa para resolver os problemas. Eleito governador, como é que o senhor modifica essa discriminação, essa situação? Eu vou colocar a boca no trombone, como eu tenho feito, mas eu tenho sido uma voz solitária. Você sabe muito bem que teve uma época que nós queríamos transformar o Sul num país, né? Por que isso não aconteceu? Porque nós somos minoria, nós não temos como ganhar essa questão. Agora, tu lembra do Pacto Federativo? Uhum. Tu lembra do Luiz Henrique, que era um defensor do Pacto Federativo? E eu, ingenuamente, até não tenho vergonha de dizer, naquela oportunidade eu imaginava e pensava que o Pacto Federativo seria uma recondução, uma rearrumação das atividades e dos recursos para atender as prioridades e as peculiaridades dos estados brasileiros. Não. O Pacto Federativo é o seguinte, é a destinação e a distribuição dos recursos. Como é que nós produzimos 80 bilhões e recebemos 8 bilhões em troca? É o nosso recurso que está ajudando ao desenvolvimento de outros estados da federação pelo Pacto Solidário dos Estados. O que não é justo com Santa Catarina. Isso é inaceitável. Isso precisa ser corrigido. Mas como corrigir? De uma forma, é possível fazer? Através da legislação, através de um presidente da República, através de uma política, através de propósitos, de princípios para equalizar isso de maneira mais justa. Porque da forma como vai acontecer, um dia isso vai explodir. Os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Federados, eles, quando foi instituída a democracia nos Estados Unidos, eles começaram pelo orçamento. Imagina se um estado nos Estados Unidos
retornasse para eles 10% daquilo que eles produzem. O senhor me desculpa, mas eu não acredito em pacto federativo, não acredito nessa redistribuição que quem manda no Brasil é o Nordeste. Essa é a verdade. No Congresso Nacional, o senhor sabe disso melhor do que eu. Mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nós temos que continuar lutando, desenhando um novo cenário para que a destinação dos recursos seja mais justa, porque Santa Catarina merece mais respeito do governo federal. O governo federal deveria reconhecer isso. Deveria reconhecer, mas não reconhece. Pelo contrário, as informações que nós temos lá dos gabinetes e dos ministros é de que Santa Catarina é uma espécie de Suíça brasileira e que não precisa de recurso. O que não é verdade. Nós estamos pagando o preço pelo dever de casa que nós fizemos ao longo da nossa história. Nós não somos um país, um estado desenvolvido pelo simples fato de ser desenvolvido. É porque teve suor e lágrimas de muitos catarinenses que ajudaram a construir esse estado de qualidade que nós estamos vivendo hoje. O maior problema do estado ainda é rodovia? O senhor concorda? Rodovia. O maior problema da população é saúde. Sim. O segundo maior problema, na minha opinião, é a educação, porque tudo passa pela educação. Perfeito. Se nós queremos transformar o Brasil do futuro, só tem um jeito. Atende às nossas crianças, valoriza o professor e melhora a qualidade do ensino e nós vamos construir um futuro. A questão é o seguinte, você dá para um pedreiro cimento, tijolo, argamassa, ferro e etc e tal, ele constrói para você uma casa. Agora, se você der para uma criança um lápis, um caderno, um computador, uma lousa, um bom professor, ele vai lhe entregar o futuro promissor. E, infelizmente, a educação, a gente vê os resultados dela no decorrer dos anos e na melhoria da qualidade da educação brasileira. Mas o senhor que viaja muito, as estradas estão realmente ruins? Uma vergonha. Tem que ter um plano emergencial de infraestrutura em Santa Catarina, primeiro, para recuperar as rodovias e as SCs que estão esburacadas aos pedaços. Vou te dar, eu não sei qual é o número dela, mas a SC de Concórdia a Chapecó é uma vergonha. SC 281, senador. 281. Então, é uma vergonha, não tem acostamento, uma vergonha. Numa região altamente importante economicamente para o Brasil e para Santa Catarina. Então, é uma questão de prioridade. Precisa ter experiência. Santa Catarina precisa de um governador que tenha experiência, que já tenha sido testado, que já tenha sido aprovado para enfrentar esses problemas que são os mesmos de sempre, de toda a sua existência, de toda a sua história. Não tem mágica. É arregaçar as mangas e trabalhar e estabelecer o foco, a meta e o objetivo, para depois fazer política e fazer gracinha distribuindo piques, para fazer ligações de outras regiões que são prioritárias, sem dúvida nenhuma, mas primeiro tem que resolver aquilo que está na nossa frente. As pessoas olham, mas não enxergam, não sabem fazer, não avançam. Modéstia à parte, por onde eu passei, pode me criticar do que quiserem me criticar. Agora, me criticar que São José não era uma cidade antes de mim, uma cidade depois de mim, isso nunca ninguém disse para mim. E Florianópolis, se você me permitir aqui, olha só o que eu fiz em Florianópolis. Fiz 4 elevados, fiz o maciço do Morro da Cruz aqui, o maior projeto social de Santa Catarina, fiz 4 policlínicas, fiz 3 UPAs, revitalizei os principais balneários, asfaltei 1.500 ruas com a Operação Tapete Preto. Eu quero levar essa experiência também para Santa Catarina, porque eu tenho certeza que eu posso dar a minha contribuição e se eu merecer ser governador de Santa Catarina, certamente Santa Catarina também vai passar por uma grande transformação. Privatizações, o senhor acredita que esse seria um caminho para a questão rodoviária, para a questão das empresas públicas catarinenses? Sou contra a privatização pela privatização. Sou contra. Eu não gosto de vender o que é meu, também não gosto de vender o que é dos outros. Muito menos vender o que é do povo catarinense e o que é do povo brasileiro. O que aconteceu com a privatização recentemente que aconteceu aqui na Eletrosul? Nós vendemos, privatizamos a Eletrosul Geração, porque dava prejuízo, porque não tinha eficiência. Sabe o que aconteceu depois da privatização? A Tractebel foi a empresa que nos próximos 10 anos seguintes da privatização, foi a empresa do Brasil que mais teve lucro de toda a história do Brasil.
Bem administrada, senador? Tá. Bem administrada? Tá, mas o poder público não pode ser bem administrado. Mas não tem sido ultimamente. Tá, e quem que comprou a Eletrosul? Fomos nós? Fomos os catarinenses? Não, foi Fomos os brasileiros? Uma empresa belga. Foi uma empresa belga. Então nós estamos entregando o patrimônio nosso para o exterior. Nós vamos privatizar agora a Eletrobras. É um crime que estão fazendo contra o Brasil. Vê se os Estados Unidos abriu mão da soberania energética. Vê se a Alemanha, eu sou alemão de pai e mãe, vê se a Alemanha abriu mão da soberania energética. Nós vamos ceder a Eletrobras, que tem 40% das redes de transmissão e tem 38%, se eu não me engano, não sei exatamente o número, da geração. Senador, mas E quem que vai controlar isso? O ex-governador Geraldo Alckmin, que é correligionário agora no PSB também, afirmou recentemente, na última eleição, que as estatais foram sede de roubalheira do PT, do lulopetismo. E agora o senhor está ao lado dele. Como é que é? Não, isso é uma coisa. Não, mas ele já foi essa denúncia grave. Não é porque no passado teve problema que nós temos que nos desfazer do patrimônio nacional e do patrimônio catarinense. Mas teve problema, né? Não, pode até ter problema, eu não sei especificamente, poderíamos discutir isso oportunamente. Mas o que eu vejo é o seguinte, nós não podemos abrir mão da nossa soberania. Nós não podemos vender simplesmente por vender. Nós estamos entregando o patrimônio nacional para os estrangeiros. Isso é inadmissível. Nós vamos perder a nossa autonomia, nós vamos perder a nossa soberania. Isso não é possível de ser aceitável. E eu sou um cara que eu sou empresário. E como empresário, praticamente todo empresário é privatista. Todo empresário pensa assim que o setor público é ineficiente, é incapaz, o setor privado faz mais, faz melhor e tal. Só que o lucro da Tractebel está indo para onde? Para os acionistas. Para os acionistas, são da onde? Bom, tem brasileiro também que é acionista não tem brasileiro. Da Engie, agora é Engie. Agora é Engie, não tem brasileiro, pelo que eu sei. Não tem brasileiro, o dinheiro vai todo para fora. Então você vende um patrimônio aqui, o cara ganha dinheiro dos brasileiros, é aquele lema do americano, eu te dou o ouro, mas te tiro o couro. Tira o couro do brasileiro e leva o dinheiro para fora, e o Brasil cada vez mais pobre, com 116 milhões de brasileiros que não estão se alimentando direito. Senador... O que nós temos que produzir é o seguinte, fazer com que as estatais brasileiras e catarinenses sejam produtivas, que dê lucro, porque o lucro é importante para reinvestir na nossa infraestrutura e na nossa economia para que as pessoas possam viver mais, senador, e viver melhor. Infelizmente, já passou o nosso tempo, os dois blocos. Passou? Então, temos um minutinho, 50 segundos, para o senhor dar alguma informação complementar, algum fato que o senhor queira relatar, alguma informação de interesse público para encerrar o nosso programa. Sua despedida. Ô Moacir, Altair, muito obrigado pela oportunidade, me desculpa pelos excessos que efetivamente eu acabei cometendo. Mas eu sou uma pessoa que tem os pés no chão, mas tem os olhos voltados para o futuro. Eu sou uma pessoa abençoada, as coisas para mim sempre deram muito certo. A minha expectativa não é outra de que se eu merecer a oportunidade de ser candidato a governador, certamente eu tenho uma grande possibilidade também de ser governador de Santa Catarina. Se não der governador, pode ser senador? Candidato? Não está nos meus planos. Não está no plano, ok. Não está nos meus planos. Não está nos meus planos. Okay. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, dar um abraço a todos vocês. Obrigado. Deixar um abraço para Santa Catarina, esperando que as nossas ações possam ser importante e fundamental para colocar Santa Catarina no rumo certo, no desenvolvimento econômico e social, para que as pessoas possam crescer e que todos nós possamos crescer junto com Santa Catarina. Senador Dário Berger, muito obrigado pela sua honrosa presença aqui dentro do Conexão ND. Voto Mais, nessa série de cobertura iniciada pelo Grupo ND aqui em Santa Catarina. Essa entrevista, mais uma vez é bom informar aos nossos telespectadores, está disponível a partir deste momento na íntegra no portal ND+, nas redes sociais da internet. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pelo privilégio da audiência, uma boa noite, muita saúde e até segunda-feira.